E o primeiro texto está no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, e nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 13. Isaías 41, do versículo 10 ao versículo 13. Boa noite a vocês que estão nas redes sociais, que Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos, paz seja convosco. 41, do versículo 10 ao versículo 13, diz assim o texto: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contra ti perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Glórias ao Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor, ela vem de encontro aos nossos corações. E a palavra do Senhor, eu dizia um pregador antigo, que a palavra do Senhor ela é mais atual do que o jornal que saiu hoje pela manhã. Porque a palavra do Senhor não envelhece. A palavra do Senhor, ela não se perde no tempo, mas ela continua sendo atual. E a palavra do Senhor continua vindo de encontro à realidade das nossas vidas e de encontro aos nossos corações. E é fato de que situações inesperadas, elas surgem na nossa vida. A gente está indo tudo bem, tudo tranquilo, mas de repente, sem que a gente espere, sem que a gente imagine, algumas situações se levantam inesperadamente e a gente, querendo ou não, a gente gostando ou não, nós temos que lidar com essas situações, nós temos que enfrentar estas situações. E a grande verdade é que nem sempre nós estamos preparados para enfrentar as situações que surgem nas nossas vidas. No Evangelho de Mateus, por exemplo, a partir do versículo 22, a palavra do Senhor diz que Jesus estava reunido com os discípulos, e já era final de tarde, quase noite, e Jesus então, para despedir a multidão, ele orienta os discípulos a entrarem no barco e atravessarem com o barco para o outro lado do mar. E enquanto os discípulos navegavam com o barco para o outro lado, Jesus aproveitou para ficar um momento sozinho, para ter um momento em particular com Deus em oração. E eu quero abrir um parênteses, ainda que não seja o tema da minha mensagem, mas perguntar para você e para vocês que estão nas redes sociais: como está a tua vida de oração? Você tem separado todos os dias um momento particular para falar com Deus? E eu sei por experiência própria o quanto é difícil orar. É uma luta espiritual. Pode ver que qualquer outra coisa que a gente queira fazer, a gente faz com uma certa facilidade, mas o orar sempre há oposição. O orar sempre há obstáculo espiritual, porque o inimigo sabe que se você tiver uma vida diária e constante de oração, você vai crescer em comunhão, vai crescer em intimidade com Deus, e você vai viver uma vida vitoriosa e abençoada para a glória do Senhor. Por isso a minha pergunta: como está a tua vida de oração? Mas voltando para o texto bíblico, então Jesus aproveita aquele momento em que os discípulos vão com o barco para o meio do mar, para que ele, Jesus, fique sozinho, e ele sobe então ao monte e ele tem um momento de oração. Agora, já era o meio da noite, já era o começo da madrugada, e os discípulos estavam com o barco no meio do mar, e o texto bíblico diz que de maneira inesperada se levanta uma tempestade.
Uma tempestade muito forte, uma tempestade violenta se levanta repentinamente. E aí as ondas agitadas começam a bater no barco, e as águas, as ondas do mar ficam agitadas, e a água começa a entrar dentro do barco. E apesar da maioria dos discípulos terem sido pescadores experientes, acostumados com o mar, eles agora são tomados pelo medo, porque aquela tempestade era muito forte. Eles não conseguiam mais controlar a embarcação diante daquela tempestade, e eles ficaram com medo do barco afundar e deles morrerem no meio da tempestade. Uma tempestade que se levantou inesperadamente. O mar estava calmo, tranquilo, e de repente vem a tempestade. E isso parece com a nossa vida. Quantas vezes nós estamos vivendo o nosso dia a dia de forma tranquila, de forma sossegada, vivendo um dia como o outro, um dia após o outro, mas de repente, em um dos dias, de forma inesperada, surge uma situação imprevista, uma enfermidade que veio do nada, um problema financeiro, uma conta, uma dívida que você nem imaginava que tinha, e de repente a dívida está lá. Enfim, algo acontece, uma notícia inesperada, alguém que manda um WhatsApp, que faz um telefonema, falando a respeito de algo ruim que está acontecendo, e assim como os discípulos no meio do mar, nós somos surpreendidos por uma situação adversa e inesperada. E você sabe que, ainda que problemas façam parte da vida e nós, de certa forma, estamos acostumados a enfrentá-los, mas nós enfrentamos com mais naturalidade os problemas que, de certa forma, estão no nosso controle. Aquilo que a gente olha, vê que é um problema, reconhece que é um problema, mas a gente, no fundo, sabe que é capaz de lidar com eles e a gente é capaz de resolvê-los. Então, ainda que seja um problema, é o fato de nós olharmos para ele, para o problema, e termos aquela segurança e aquela certeza de que nós somos capazes de lidar com ele, e é só uma questão de tempo para resolver, aquilo dá tranquilidade para o nosso coração. Mas o medo, Almir, o medo ele vem quando nós olhamos para uma situação e nós nos sentimos incapazes diante dela. Sim ou não? Quantos de vocês já se sentiram incapazes diante de um problema, de uma situação? Só dá um sinal com a mão para mim assim. E é esse problema que incomoda. Não é o problema que surge sempre, mas é este problema inesperado, como a tempestade que surgiu no meio do mar quando os discípulos estavam no barcos. Eles já tinham enfrentado outras tempestades. Como eu disse, uma boa parte deles, eles tinham sido pescadores experientes, acostumados a lidar com o mar, com o vento, com a tempestade, e normalmente quando eles enfrentavam uma tempestade, eles não tinham medo, porque eles estavam acostumados a lidar com aquela situação, assim como nós estamos acostumados a lidar com muitos dos problemas que surgem no dia a dia. Mas aquele dia foi diferente. Aquele dia não foi uma tempestade comum, não foi uma tempestade como as outras tempestades, mas foi uma tempestade muito violenta, muito agressiva, uma tempestade muito forte. E agora os discípulos se veem incapazes de lidar com aquela situação, e a incapacidade de lidar com aquela situação trouxe medo para o coração deles, assim como acontece com muitos de nós, quando a gente vai ao médico e somos diagnosticados com uma enfermidade, e a gente não tem o que fazer diante daquilo, a não ser seguir a orientação dos médicos e esperar para que a enfermidade, quem sabe, passe. Quando a gente está diante de uma dívida impagável, eu conversava com um amigo recentemente, e ele abriu o coração e expôs para mim isso: eu estou com uma dívida muito grande, e por mais que eu faça muitas coisas, eu não consigo pagar, eu não consigo sair dessa situação. Então, quando nós estamos diante de um desafio que é maior do que a gente, de um desafio, de um problema que é maior do que as nossas forças, que vão além da nossa capacidade, normalmente o medo se instala nos nossos corações. E os discípulos estão agora tomados pelo medo, no meio do mar, no meio da tempestade, na escuridão. A escuridão só era
quebrada pelos raios que a tempestade produzia no céu. Aquele clarão não trazia segurança, mas trazia ainda mais medo no meio da escuridão. E se não bastasse isso, a palavra do Senhor diz que Jesus, que estava na praia, vem andando por cima das águas ao encontro dos discípulos. Mas eles estavam com tanto medo, tomados de medo e de pavor, que quando eles veem Jesus se aproximando, sem saber que era Jesus, eles pensaram que era um fantasma, e aquilo que era medo se transforma agora em pavor, em desespero. Eu fico imaginando essa cena, e quando eu leio esse texto, eu penso que eles pegaram o remo do barco, e todos começaram a remar desesperados, mas de forma sem sincronismo algum, e cada um remava para um lado, e o barco não saía do lugar, o barco girava, e aquela coisa branca foi se aproximando, e o medo foi aumentando cada vez mais. Parece a nossa vida em alguns momentos, quando a gente tenta lutar contra uma situação, mas aquela situação é maior do que as nossas forças, e quando a gente tenta fazer alguma coisa, não resolve, e ainda parece que piora, e aquele medo inicial começa a se tornar um desespero, um pavor, e a gente não sabe o que fazer. Mas o que os discípulos pensaram que era um fantasma, era Jesus se aproximando deles, era Jesus chegando. E eu quero que você saiba, você que está aqui e você que está nas redes sociais, que se você está passando por um momento difícil na tua vida, se você está passando por uma situação que vai além das tuas forças, quem sabe até uma situação desesperadora, eu quero que você saiba que Jesus está vindo ao teu encontro e que Jesus está vindo ao teu socorro. Creia nisto, creia nesta palavra, ainda que os teus olhos mostrem para você outra coisa, saiba e creia que Jesus está vindo ao teu encontro, Jesus está vindo na tua direção, porque o Senhor não desampara aqueles que confiam nele. Só quem confia no Senhor, diga glória a Deus bem forte. E aí então os discípulos estavam gritando de medo, eles gritavam: é um fantasma, mas no meio do desespero e do pavor, Jesus diz uma palavra para os discípulos, e eu quero que você receba essa palavra de Jesus para você também, para a sua vida neste momento, quando eles estavam desesperados e gritando, achando que eles iam morrer. Jesus disse para os discípulos: tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. E é isso que Jesus diz para mim e para você nesta noite de hoje. Não importa o que você esteja enfrentando, em qual área da sua vida você esteja enfrentando o problema, e não importa o tamanho da sua luta, o tamanho da sua dor, o tamanho do teu gigante, do teu desafio, da afronta que está diante de você, Jesus vem ao teu encontro, e se você abrir os teus ouvidos espirituais, você vai ouvir a voz do Senhor Jesus te dizendo: tenha bom ânimo, sou eu. Não precisa ter medo, não precisa ter medo, porque a tempestade é grande, mas você não está sozinho, você não está sozinha. Jesus veio ao teu encontro, Ele chegou agora, Ele está aqui, assim como Ele chegou lá, pertinho dos discípulos, Ele veio ao teu encontro, Ele te trouxe aqui nesta noite, Ele te colocou aí nas redes sociais, e Ele me trouxe aqui nesta noite para dizer para você: olha, eu estou contigo, você não está sozinho, eu vim ao teu encontro, você não está sozinho, eu vim ao teu encontro, então você não precisa ter medo, e ainda que a tempestade esteja grande, tenha bom ânimo, porque assim diz o Senhor: eu vou te dar a vitória. Você pode dizer glória a Deus bem forte? Então é essa palavra do Senhor aos discípulos, e esta é uma palavra do Senhor para mim e para você nesta noite. Eu me lembro de um outro texto que está em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21, e esse texto de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21, ele fala de um pai desesperado. Quantos pais, quantas mães estão desesperados agora? Quantos pais
E quantas mães estão desesperados por causa dos seus filhos, por causa de alguma situação. Mas a Bíblia fala de um pai desesperado, e este pai, ele era um homem importante, ele era um sacerdote, um homem religioso, temente a Deus, mas ele estava enfrentando um problema sério, porque a palavra do Senhor diz que a sua filha, uma menina de 12 anos, apenas 12 anos, essa menina estava enferma, doente, e o texto bíblico diz que a doença era uma doença para a morte. O pai sabia que se algo não acontecesse, se algo não acontecesse urgentemente, aquele pai sabia que a sua filha ia morrer. Então aquele sacerdote, ele deixa o seu lugar seguro e ele sai à procura do Senhor Jesus. Ele sai para procurar o Senhor Jesus. E a palavra diz que todo aquele que busca, encontra. Eu quero que você creia nisso, que se você saiu da sua casa e veio aqui esta noite para buscar o Senhor Jesus, você está encontrando Jesus, porque Ele não está escondido, e Ele diz que quem procura, encontra, quem procura, acha, e se você está em busca de Jesus, creia que você já encontrou, porque Ele não faltou para o encontro, mas Ele veio para encontrar você, aleluia. Aqueles pais saíram para encontrar, para procurar Jesus, e ele encontrou o Senhor Jesus. E o texto bíblico vai nos dizer, no versículo 21, no versículo 22 do capítulo 5 de Marcos, que aquele pai se aproximou do Senhor Jesus, versículo 22, e ele disse para o Senhor, ele se prostrou aos pés do Senhor, e no versículo 23, ele rogou dizendo ao Senhor Jesus, minha filha está moribunda, minha filha está quase morrendo, e ele disse para Jesus, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. Aquele pai se ajoelhou aos pés do Senhor Jesus, e ele então implorou, dizendo, por favor, Jesus, vem na minha casa, coloca as tuas mãos sobre a minha filha, e cura ela para que ela possa viver. E o que eu gosto é que no versículo seguinte, diz o versículo 24, que Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Olha que gostoso isso. Aquele pai chega e se ajoelha aos pés do Senhor e pede para que Jesus vá até a casa dele para curar a sua filha. E Jesus prontamente se dispõe a ir. Jesus fala, vem pai, levanta. E ele então agora sai andando com o pai e vai junto com ele para a casa daquele homem para curar a sua filha. Você veio buscar uma bênção aqui nesta noite. E saiba que Jesus está aqui, ele veio ao teu encontro também, e assim como ele se prontificou a estar ao lado daquele homem para abençoá-lo, ele também está aqui pronto, e ele já está ao teu lado para te abençoar e para te dar a vitória. Põe a sua mão na cabeça e diga, eu creio nesta palavra, e eu recebo esta bênção em nome de Jesus. Agora, muitas coisas acontecem. Jesus, apesar de ter saído junto com o pai, ele foi impedido de seguir no meio do caminho, porque muitas pessoas vieram ao encontro de Jesus pedir socorro, e todos que pediram socorro foram atendidos e abençoados. Mas a palavra vai dizer para a gente, a partir do versículo 35, que algumas pessoas da casa de Jairo vêm ao encontro dele, encontra o sacerdote Jairo com Jesus, e dizem assim para o Jairo, uma palavra desanimadora, a sua filha já morreu, não incomode mais Jesus. Jairo, demorou muito, sua filha já morreu, não incomoda mais Jesus, não adianta mais. Se o Jairo já se sentia incapaz diante do problema que ele tinha, a filha moribunda, a filha muito doente, à beira da morte, ele sem ter o que fazer, aquela situação que foge do controle, agora aquela situação que já era difícil, se torna ainda pior, porque a notícia que chega da casa de Jairo é, tua filha já morreu. Você consegue se colocar no lugar do Jairo? E imaginar o sentimento daquele pai, quando ele ouve esta palavra
dos seus amigos, dizendo: a tua filha já morreu, ela está morta, não incomoda mais o mestre. Mas a palavra do Senhor diz aqui no versículo 36, capítulo 5, versículo 36, que quando falaram isso no ouvido de Jairo, Jesus ouviu, porque Jesus ouve todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Quando disseram no ouvido de Jairo: sua filha já morreu, não incomoda mais o mestre. No versículo 36, diz assim que Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, disse ao Jairo, o que Jesus disse a ele? Diga bem forte comigo, vamos lá. Não temas, crê somente. Foi a palavra de Jesus para Jairo, diante do desespero, diante do medo, diante da situação que aos olhos humanos não tinha solução, diante daquele problema insolúvel, diante do desespero, do medo de Jairo, a palavra do Senhor Jesus foi: não temas, crê somente. E é isto que Jesus me trouxe aqui para dizer para cada um de vocês: não temas, apenas creia. Creia. Se a situação está fora do controle, se a situação vai além das tuas forças, e se o medo está querendo um lugar no teu coração, não dê lugar ao medo. Perceba que nos dois textos que eu estou mencionando para vocês, na tempestade no meio do mar, e um pai diante da morte da filha, a palavra de Jesus foi a mesma: não tenha medo. E a palavra de Deus para você nesta noite é: filho, filha, não tenha medo. Por mais difícil que esteja, por maior que esteja sendo o desafio, Jesus está dizendo para você, filho, Jesus está dizendo para você, filha, não tenha medo. Você não precisa ter medo. Você só precisa fazer uma coisa. Só uma coisa você precisa fazer: crer. Creia. Você crê em Jesus? Então levante sua mão direita e diga bem forte: eu creio em Jesus. Diga bem alto, fala: eu creio. É isso só que a gente precisa, porque a fé lança fora o medo. A fé lança fora a insegurança. Quando o medo, a insegurança, a incerteza quer entrar no nosso coração e a gente não permite, mas coloca a fé lança fora o medo, e a fé nos dá a certeza, primeiro, de que nós não estamos sozinhos. Pode estar no meio da tempestade, no meio da escuridão, pode estar no meio de uma situação onde o mar está agitado, onde os raios e os trovões estão no céu, mas Jesus está com você, você tem essa certeza. Você pode estar até diante da ameaça da morte, mas você não teme, porque você tem a certeza de que o Senhor está contigo. A fé te dá a certeza da presença de Jesus. E eu quero que você creia: você não está sozinho, filha. Você não está sozinho, filho. Jesus está com você. Diga bem forte: Jesus está comigo. E a certeza da presença de Jesus lança fora o medo do nosso coração diante das maiores adversidades. É por isso que quando o povo de Israel estava diante do gigante Golias, todos eles tinham medo. Quando Golias aparecia, o exército inteiro de Israel tremia. O exército recuava, eles se posicionavam para a batalha, mas aí o gigante Golias aparecia e, tomado pelo medo, eles recuavam. Mas quando Davi chegou e olhou para o gigante, Davi não recuou como o exército, Davi não recuou, não retrocedeu, mas Davi avançou. Mas por que Davi não recuou? Pelo contrário, ele avançou contra o gigante, porque Davi não deu lugar ao medo, mas ele teve fé no Senhor. A fé fez o Davi ter a certeza de que ele não estava sozinho, mas que o Senhor estava com ele, e com o Senhor ele podia vencer aquele desafio, porque o Senhor nos dá a vitória diante dos grandes desafios. O gigante tentou ameaçá-lo, porque a estratégia do diabo é colocar medo no nosso coração. E para tentar colocar o medo, aquele gigante que devia ter uma voz estrondosa, ele disse para o Davi: eu vou matar você, eu vou quebrar você no meio, e eu vou dar a sua carne para os animais famintos do campo comerem. Mas aí Davi olha para ele e diz para ele, tomado de fé e da certeza da presença de Deus, ele fala: você vem contra mim com espadas,
com lanças e com varapaus, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel, a quem você tem afrontado, e não é a minha carne que você vai entregar, porque hoje ainda o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. O que faz um moço, jovem, pequeno, ter tanta ousadia diante de um gigante? É a certeza, é a fé, a convicção e a certeza de que ele não estava na batalha sozinho, mas que o Senhor estava com ele. E quando você tem fé, você vence as batalhas, você vence os desafios, porque o Senhor te dá a vitória. Quando você tem fé, você lança fora o medo, e você alcança a vitória, porque o medo atrapalha você de vencer, mas pela fé você supera o medo e você alcança a vitória na presença de Deus, em nome de Jesus. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? E agora então Jesus diz para o Jairo, Jesus diz, quando eles ouvem aquela notícia, Jesus diz para o Jairo assim, ó: não temas, não tenha medo, apenas crê somente. E aí o Jairo ouviu a voz do Senhor. Fala comigo assim: Jairo ouviu a voz de Jesus. Porque o meu desafio, o seu desafio, é dar ouvidos, é conseguir ouvir a voz de Jesus no meio da tempestade, no meio do problema, no meio do medo. E muitas vezes, no momento difícil, no momento adverso, a gente não consegue ouvir a voz de Jesus. Muitas vezes nós acabamos ouvindo até a voz do inimigo, mas não conseguimos ouvir a voz de Jesus. Mas o Jairo deu ouvidos. As pessoas falaram: ela morreu, não tem mais jeito. Mas Jesus disse: não tenha medo, apenas creia. E ele preferiu recusar a voz dos outros e escolheu ouvir a voz de Jesus. Então diga comigo assim: eu escolho ouvir a voz de Jesus. Sempre escolha a voz de Jesus. E a voz do Senhor é revelada nas Sagradas Escrituras. E agora então Jesus vai com Jairo até a sua casa. Jesus entra lá na casa de Jairo e a menina estava no quarto, deitado na cama e morta, porque os médicos, as pessoas da área da saúde na época já tinham diagnosticado a morte da menina e todo mundo estava chorando. Já era praticamente um velório, estavam só esperando o pai chegar. Mas agora, quando Jesus chega, ele entra no quarto com Jairo, sua esposa, e apenas com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E agora ele entra no quarto onde a menina está morta. Ele segura a menina pela mão e diz, na linguagem deles, diz Talita cumi, que significa: menina, levanta-te. E quando Jesus diz isso, a menininha que estava com os olhos fechados, ela abre os olhos. A menina que não estava respirando começa a respirar. E agora aquela menininha de 12 anos dá um sorriso bonito e, segurando nas mãos do Senhor, ela se levanta e o milagre da ressurreição acontece, porque Jesus dá vitória para todos aqueles que nele confiam. Você pode dizer glória a Deus e aplaudir o Senhor bem forte? Então eu quero convidar você a se colocar em pés para ouvir as últimas palavras que o Senhor mandou eu dizer para você nesta noite. Talvez você esteja pensando em desistir. Pode pôr a música, filho. Talvez você esteja pensando em desistir. Talvez o problema, a luta está tão difícil que você pensou em parar. Talvez você está diante de um desafio que você não saiba o que fazer, mas o Senhor está dizendo para você: não temas, não temas, porque eu sou contigo. Não fique assombrado, não fique apavorado, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, ou seja, eu te dou força, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa expressão, eu te sustento com a destra da minha justiça, é porque na cultura antiga a mão direita simbolizava a mão da força, a mão do poder. Deus está dizendo aqui, ó, você não precisa se preocupar, porque não temas. Olha a palavra de novo: não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Não tenha medo. É a mesma palavra que Jesus disse para o Jairo, é a mesma palavra que ele disse para os discípulos na tempestade. Pela boca do profeta Isaías, Deus está dizendo: não tenha medo,
Não tenha medo, porque você não está sozinho, não está sozinha. Eu sou contigo. Diga bem forte: Deus é comigo. Bem forte, diga: Deus está comigo. Aí ele fala: não te assombres, não fique assombrado, não fique apavorado, porque você não tem um Deus qualquer. Eu sou o teu Deus, ele está dizendo. Você está pensando que o teu Deus é um Deus qualquer? É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você não precisa ter medo, não precisa ficar apavorado, porque eu sou o teu Deus. Aí ele diz assim: eu te esforço, eu te dou força, eu que te ajudo, e eu te sustento com o meu braço poderoso. Com a minha mão de poder eu te sustento. Sabe o que é isso? Você ter a certeza de que você está sendo sustentado e sustentada pela mão poderosa do Senhor. Não tem notícia melhor. E o Senhor manda dizer para você que está vendo este culto nas redes sociais, Isaías 41:13, porque sou eu, o Senhor, o teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Você pensou em desistir? Mas Deus está dizendo: não desiste não. Eu estou te tomando pela mão direita e eu já estou te ajudando. Você está pensando em recuar e retroceder? Não retrocede não, porque eu, o Senhor teu Deus, estou te segurando pela tua mão direita, eu estou te sustentando e te fortalecendo para te dar vitória. Você pensou em parar, mas não pare, porque eu estou te tomando pela mão. Eu, o Senhor, eu que sou o teu Deus, eu estou segurando na tua mão. E você lembra quando Pedro estava afundando nas águas, e ele gritou: Senhor, me socorre, e a Bíblia diz que Jesus segurou na mão dele. E quando Jesus segurou na mão dele, o Pedro, que estava afundando nas águas, ele começou a se levantar e segurando nas mãos de Jesus, lá naquela tempestade lá, que eu estava pregando sobre ela. Quando ele segurou na mão de Jesus, Pedro saiu andando em segurança no meio da tempestade. Almir, a tempestade não acabou, a tempestade não parou, pastor, mas no meio da tempestade, Pedro andava seguro, porque estava segurando nas mãos do Senhor. E agora o Senhor está dizendo para mim e para você: eu tomo você pela tua mão direita, eu estou segurando na tua mão. Você pode sentir Jesus segurando na tua mão agora? Ele está segurando na tua mão. Então, como Ele está segurando na tua mão, você não precisa ter medo da tempestade, porque assim como Pedro andou em segurança no meio da tempestade, no meio dos raios, dos trovões, do vento, das ondas do mar, o Pedro andou seguro, segurando nas mãos de Jesus. Você vai passar seguro no meio dessa luta e vai sair vitorioso do outro lado, porque o Senhor é contigo. Você crê nisso? Amém? Então estende as tuas mãos assim. Eu vou orar por você agora e eu vou te abençoar. Você que está em casa também, estende as tuas mãos assim, fecha os teus olhos, coloca o seu pensamento em Deus. Eu vou abençoar você agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço e te louvo, porque o Senhor não nos deixa sozinho. O Senhor nunca nos deixa só. Até quando a gente pensa que está sozinho, o Senhor está conosco, porque o Senhor é fiel, e o Senhor é um Deus que cumpre a tua promessa e a tua palavra. E o Senhor prometeu dizendo: eu não te deixarei e nem te desampararei. E foi o Senhor quem disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o Senhor está conosco, o Senhor está comigo, o Senhor está com este homem, o Senhor está com esta mulher, o Senhor está com esta pessoa que ouve esta palavra e que recebe esta oração. E ainda que esta pessoa esteja diante de um gigante, ainda que essa pessoa esteja agora no meio de uma tempestade, enfrentando uma luta, um momento difícil, passando, Pai amado, por um momento de grande tribulação e luta, ainda assim, ainda que esta pessoa esteja neste momento, o Senhor está com ela, mesmo que a pessoa não perceba, não sinta, mas o Senhor está, e eu sei que o Senhor está conosco. Pai querido, primeiro, obrigado por isso, obrigado por estar sempre ao nosso lado. E eu quero pedir ao Senhor que está perto, ao Senhor que está ao nosso lado,
que assim como nós lemos na palavra profética que veio pela boca de Isaías, quando o Senhor disse que o Senhor nos toma pela mão direita, que o Senhor agora segure nas mãos de cada um que está recebendo esta oração. Pela fé, vai sentindo o Senhor segurando você pela tua mão. Tenha essa convicção, essa certeza, porque esta convicção nos dá segurança. Quando o Senhor diz, eu seguro na tua mão, eu te tomo pela tua mão, é para que você perceba a presença dEle, é para que você sinta a presença dEle, e Ele está presente, Ele está perto de você, e se você não está percebendo, você vai perceber agora, porque Ele está segurando na tua mão, e você vai sentir o Senhor segurando na tua mão. E o Senhor vai te fortalecer neste momento. Todos os que estavam fracos, sejam fortalecidos. Talvez os problemas tenham deixado você fraco, fraca, mas o Senhor está te fortalecendo agora. Senhor, fortalece. Vem com o poder do teu Espírito Santo, Senhor, e fortalece este homem. Fortalece esta mulher, Senhor, este servo e esta serva, e que o teu Espírito Santo se mova em nós, porque o teu Espírito Santo é a nossa força, a tua presença é a nossa força. Fortalece o fraco, levanta o caído, restaura a alegria do que está triste. Oh Pai, renova as forças do que perdeu as forças, Senhor. Oh meu Pai querido, que agora o Senhor faça um milagre na vida destas pessoas. Assim como o Senhor entrou na casa de Jairo e operou um milagre, devolvendo a vida para a filha de Jairo, ressuscitando uma criança que estava morta, que o Senhor opere um milagre da tua bênção na vida de todos que estão aqui. Você que está recebendo esta oração, seja qual for a sua necessidade, o Senhor te toca agora. Assim como Ele deu a mão para aquela menina morta, Ele está dando a mão para você. E assim como o Senhor operou um milagre na vida daquela menina, Ele está operando um milagre na tua vida agora. Recebe a tua bênção, recebe a tua vitória, recebe o teu milagre, em nome de Jesus. A enfermidade vai embora, todo mal está caindo por terra, as obras malignas estão sendo refeitas, estão sendo destruídas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda obra maligna que foi feita está sendo destruída. E o poder de Deus sendo derramado nas nossas vidas agora. Sinta a presença de Deus e receba a tua bênção e a tua vitória. Na autoridade e no poder do nome de Jesus, eu te abençoo. Abençoa a tua vida, a tua casa, o teu lar e a tua família. Abençoo vocês que estão presentes aqui, e abençoe todos que estão nas redes sociais, no nome poderoso do Senhor Jesus. Só coloque a sua mão na sua cabeça e declara a vitória, declara a bênção sobre a tua vida, dizendo: eu creio na palavra de Deus, e pela fé na palavra do Senhor, eu repreendo todo medo, eu lanço fora do meu coração todo medo, e pela fé na palavra do Senhor, eu recebo agora a minha bênção, a minha vitória. Eu recebo o milagre e já estou abençoado em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Se você crê que está abençoado, aplaude o Senhor bem forte, glorifica o nome dele. Dê glória a Deus, dê glória a Deus, exalta o nome do Senhor, que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então não dê lugar para o medo na sua vida, mas pela fé viva a vitória em nome de Jesus. Graças a Deus. Pastora Sueli, faz uma oração para a gente ofertar, para a gente dizimar, antes da gente fazer a oração final. Ó, não perca a bênção, hein? Está abençoado em nome de Jesus.